Por favor. Pode deixar que a gente não vai entrar pela noite adentro, tá? Vamos fazer um bate-papo com a plateia, os nossos queridos convidados vão falar um pouco. Então, nós vamos, convidei a Beth Fuchs, psicanalista, trabalhei lá comigo na Universidade Veiga de Almeida, no mestrado e doutorado. Tenho um estudo já há muitos anos sobre Freud e a judeidade e os textos de Freud, como Moisés e o monoteísmo também, e que vai, que já acompanha essa peça há algum tempo, né, Beth, desde Londres, e meu querido amigo Luciano Elia, que é psicanalista e da escola Laço Analítico e professor da UERJ, amigos há muito tempo, que me falou que ele tem um pendor pelo teatro também. Então, nós vamos pedir para cada um falar um pouco as impressões, o que eles acharam, ou sentiram, algumas reflexões, que é muito importante para nós termos aqui esse retorno. E depois a gente passa a palavra para vocês e a gente começa aí um bate-papo. Então, Beth. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e a Bel pelo lindíssimo espetáculo e que muito me comoveu. E quando a gente está comovida, fala pouco. Então, eu vou me limitar enfim, pontuar algumas questões que me tocaram bastante nessa apresentação. O Freud ele tem um texto chamado sobre o Dostoiévski, que ele diz o seguinte: diante do artista a gente tem que abaixar as armas. Então é assim que eu me sinto, um pouco impactada, sem muito o que dizer sobre a teoria, mas agradecer a você pelo show, pelo espetáculo, através do teatro, foi embora, do teatro, de transmissão da psicanálise. Acho que você tem um estilo muito próprio, muito singular, que um desejo decidido mesmo, como atribuiu Lacan, de levar a psicanálise, transmitir a psicanálise às últimas consequências através do teatro. E a peça, na verdade, o que me chama a atenção é que ela é a história de uma análise, mas ela também é a história da psicanálise. Ela começa, nela a gente pode perceber o início da psicanálise, toda a questão do Freud com a transferência, todo o encontro de um homem com uma mulher, o encontro com as mulheres, da onde Freud, da onde nasce realmente a psicanálise. Os pontos principais desse encontro: a coragem do Freud de enfrentar aquilo que ele tinha que receber mesmo, E a sua peça também me lembrou muito um livro que vai sair, As Cartas do Freud com os Filhos. São mais de 600 páginas. E eu acabei de fazer a revisão técnica do livro. E o livro é muito emocionante, porque nele a gente vê assim, quem é o Freud, e toda a consequência disso sobre a teoria dele. Freud como pai, Freud como amigo, Freud está ali, embora não tenha uma palavra sobre teórica, está ali. Dá para nós analistas entendemos perfeitamente isso. E a sua peça também me passou muito isso, e conseguiu mostrar
Freud mesmo, tal qual ele era, né? Com os pacientes, com a vida, com a simplicidade com que ele escutava, né? Essa doação ao outro, né? Essa escuta ao outro incondicional, sem julgar, né? Simplesmente ouvir e permitir o paciente se transformar. Então, eu acho que essa sua paixão pelo inconsciente, que é a paixão do Freud, que é a paixão nossa, né? É a paixão dos pacientes que entram em análise, na verdade, também no momento que eles entram em análise, eu acho que está completamente de acordo com o próprio convite que você faz, da gente desligar os celulares, não foi? E se ligar, ou melhor, se conectar com o inconsciente. Se essa foi sua intenção, conseguiu. Obrigada. Muito obrigado, Beth. Uma salva de palmas. Luciana Elia. Bom, primeiro eu queria dizer da minha alegria de estar aqui. Quando o Guilherme fez o convite para o debate, eu fiquei muito contente. Estar com dois amigos que eu gosto muito, outros que eu encontrei aqui, para estar com vocês, enfim, e ter a oportunidade de conversar sobre essa experiência tão interessante que o Guilherme nos conduz e que ele vem sustentando e vem criando e recriando a cada passo que ele dá. Eu tenho acompanhado, né, essa produção que o Guilherme faz na relação da psicanálise com o teatro já há algum tempo, e de fato a gente vê um crescimento assim, artístico e psicanalítico a cada vez mais, as coisas mais articuladas. Eu gostei muito da peça, também me comoveu, né, com a Beth, e eu vou trazer algumas coisas que eu pensei no nosso debate, né, alguns pontos, também não muitos, mas algumas coisas a peça me fez pensar assim. Como o Guilherme estudou o pendor do teatro, é um pendor muito forte, muito íntimo. Eu acho que com esses convites, você corre o risco de daqui a pouco entrar no inconsciente e entrar na cena. Não é isso, não, já é um convite, então. Então tá bom, porque eu vou acabar lá. Essa peça que sempre mexeu muito com esses anseios, né? Agora, enfim, eu achei assim muito interessante, cara, um comentário que eu faria, sobre a relação com a escrita. A Hilda Doolittle, né, é uma escritora. E a questão da escrita é muito própria, muito central na experiência psicanalítica. Então, essa relação que ela tem com a escrita por ser escritora, que nós temos como analistas uma certa dimensão da escrita, que não é a mesma do escritor, mas é também com a escrita, me pareceu importante, muito bem colocada pelo autor. A gente tem aqui do lado. Por quê? Ela tem o quê? Um sintoma, que é o bloqueio da escrita. E esse bloqueio, quer dizer, o bloqueio está então centralmente ligado à escrita, que é o métier dela. E ela só consegue escrever cartas, né? Naquele momento do sintoma, ela só consegue escrever cartas. Então ela decide escrever a história. Assim eu vi esse passo dela de procurar o Freud, porque ela já tinha, inclusive, uma relação antiga, né? Ela já tinha lido em alemão o texto do Freud, muito desde 1909, parece. Então ela já tinha uma relação antiga, claro, e o que leva ela nesse momento do sintoma, eu acho que é a decisão de escrever a história. E ela faz isso, né? Quer dizer, é uma outra escrita. Já que não consegue escrever poesia naquele momento, ela vai escrever a história em vez de ficar escrevendo cartas. E essa decisão que Hilda toma me parece muito interessante. Na verdade, a análise é uma reescrita da história. E ela faz isso. Primeiro uma reescrita, depois é uma escrita, e acho que isso aparece no final com a questão da vitória, desde o início com HD, né? Quando ela diz: eu não sou mais Doolittle, porque eu não faço pouco, para fazer pouco. Freud passou a me chamar de HD. Já é escrita, veja, ela diz: essas letras viraram eu. Então, esses são pontos da peça que foram me chamando a atenção. E eu achei também um outro aspecto que tem a ver com isso, é que Freud sucede o narrador. Achei isso genial, sabe? Você montou isso, né? Quer dizer, primeiro vocês viram uma cena que ainda não é a da primeira sessão. Freud está o narrador,
que é representando o narrador, não é o Freud, e ele, em um momento de transformação, ele passa a ser o Freud. Eu achei isso interessante porque o analista também é um narrador, mas não quando é analista. Ou seja, eu não sei se isso foi intencional, mas isso precede o início da análise. Freud só pode contar a história de Hilda quando ele ainda não está na função de analista. Ele detém essa história em outra função, né? Quer dizer, não no ato de analisar. Então eu achei essa passagem do narrador ao Freud muito interessante, sobretudo porque precede a entrada em análise. Tem um detalhe interessante que eu queria comentar. Porque eu tive acesso ao livro, eu vi cena 1, cena 2, cena 3, e a sessão 1 é a cena 4. Eu não sei se foi por acaso, mas a cena 4, ser o início da análise da sessão 1, sessão 1, cena 4, me lembrou a estrutura do inconsciente, o caput morto. Não vou entrar nisso não. Mas é uma coisa interessante que depois do debate, se vocês se interessarem, a gente pode falar um pouquinho, mas eu não quero me estender. Mas assim, me pareceu interessante, pelo menos, destacar isso. A análise não começa na cena 1, ela começa na cena 4. Então, quando Freud é narrador, quer dizer, narra a história, né, ele não está ainda na função analítica. E por falar em caput morto quer dizer, a história dela tem a ver com as mortes e as guerras, né? E aí, como disse a Beth, quer dizer, a peça é a história dessa análise também da psicanálise. Freud chega a dizer, né, as palavras do Klinek, é a mesma idade, ela tem 47 anos, quando a análise é a mesma idade da psicanálise. E também articula com a dimensão política, histórica, o nazismo, né, as duas guerras. Sabem que, eu fui pesquisar um pouco, ela previu a Segunda Guerra, né? Foi tomado um pouco como se estivesse num momento paranoide, nos anos 20, dizendo vai ter a Segunda Guerra, como teve. Quer dizer, a Primeira Guerra foi extremamente traumática, tem tudo a ver, me parece, com o bloqueio da escrita, né? Ou com o sintoma dela, ela perde o irmão, Gilbert, que faz perder o pai. Ela já, né, perde o filho, naquele aborto espontâneo, que ela diz que não é espontâneo, ela nunca foi espontâneo. Ela diz que foi o bombardeio de um navio, acho que foi, que fez. Ela chega a dizer, matou meu filho da minha barriga. Quer dizer, foi um efeito. Naufrágio lusitânico foi o bombardeio da época. Né? Então, isso, ela diz que fez perder o filho. Ela não toma esse aborto espontâneo. Ela dá um sentido de um efeito da guerra, da violência. E ela perde então o filho, que ela não acha espontâneo, ela perde o irmão, o pai, ela perde o marido, que, como foi relatado, a deixa, né? Vai para a guerra, inclusive, e ela se diz invejosa de que vai morrer, e não morre, depois ele volta, mas não reata, né? E, enfim, então essa coisa da morte está muito bem retratada também, quer dizer, como sendo o ponto absolutamente articulado pelo bloqueio dela. Ela precisa contar essa história, ela chama de primeira onda do maremoto, e tudo que ela vai fazer, ela diz, eu vou desatar isso na análise, no divã, não faz isso, não. E um penúltimo ponto, eu achei isso magistral, quer dizer, assim, abraçar e cumprimentar meu amigo, que, né, essa lacanização do Freud. Ele se mantém no estilo absolutamente freudiano, né, daquela gentileza do Freud, que Lacan também era muito gentil, mas ele mantém o estilo freudiano vienense, sem né, a gente pensa que está vendo Freud mesmo falando, ao mesmo tempo as sessões curtas, que já Freud nunca fez daquele jeito, pelo menos assim, também no estilo de Lacan. Eu achei isso interessante por dois aspectos. Primeiro, porque articula com Lacan, que é alguém totalmente articulado com Freud, e isso a peça transmite. Quer dizer, diz que é freudiano fazer isso, né? De alguma maneira eu vejo assim, trabalhar assim na análise não deixa de ser freudiano. Segundo, porque isso evoca um pouco o estilo do imagismo, acho que você falou assim no início da peça, que era a escola de poesia da Hilda, né? Ela, do Ezra Pound e do marido também, né? Quer dizer, que você falou versos livres, não fala, né? Versos musicados. Versos musicais e imagens concretas.
e usar as palavras só e exclusivamente no necessário para a transmissão. Né? Essa economia é o uso da palavra contundente, a palavra como ato, mas não a palavra blá blá blá, a palavra excessiva. Né? Isso tem a ver com economizar também, intervenção. E eu achei que essa lacanização do Freud, por assim dizer, não só ela traz o Lacan, que é bem-vindo sempre, né? Como ela também traz o magismo, com essa que tem a ver com a Hilda, né? Hilda, que é a coisa do estilo de poesia dela. E o último aspecto, já me estendi, é que a questão final, me chamou a atenção até que logo me pergunta isso, a insistência que você coloca no Freud se apresentar assim, castrado, né? De saída. Não, você está desapontada comigo, você olhou primeiro para as estatuetas, para os deuses, você estou velho, você não quer me amar. Eu achei isso uma presentificação sincopada da castração, logo de cara. Me chamou a atenção, queria até perguntar, já que também pode, no debate, responder alguma coisa, mas isso se liga ao final com a coisa das mulheres perfeitas em sua falta, né? Quer dizer, ele se apresenta faltoso e conclui uma bela forma de apresentar quando ela, eu poderia chamar, se vocês permitem, vitória da castração, porque tem a vitória, com a vitória de Samotrace, seu braço, a vitória da Palatena, quer dizer, sem a lança, a mulher, né? Quer dizer, perfeita em sua falta. Isso tem a ver com a maneira como Freud se apresenta, também achei isso um detalhe interessante. Bom, gente, é isso. Quero estender, mas são assim, alguns pontos que realmente me chamaram a atenção na montagem belíssima, super comovente mesmo, que o Kneff fez desse encontro incrível que foi o encontro de Hilda com Freud. Obrigado. Bom, olha, esse retorno é muito legal, muito importante. Não, estou aqui com o microfone. Eu já dei o microfone de ator. E, olha, essa sua interpretação da Vitória é muito legal. Já ouvi várias, né? De que vitória é essa, né? Então, que é uma vitória, né? Que Freud pontua, né? Quando ela fala, porque ela prevê, né? Ela é como uma Cassandra, ela prevê os desastres, ela tem isso, né? Uma pessoa muito conectada, né? Com a realidade e tudo, e ao mesmo tempo de uma sensibilidade extrema, né? E ainda bem que ela não foi no psiquiatra atualmente, que ela sairia cheia de remédio, né? Ela foi no Freud, que ouviu e deixou ela elaborar todas as loucuras e alucinações e delírios, e ela conseguiu desatar a cama de gato dela, né? De alguma forma, que é uma vitória, né? E que tem essa vitória, né? Que está na alucinação, e o Freud tira e dá um sentido de que nas guerras, entende? Vamos brigar pela vitória, né? E não ficar na guerra. Bacana você chamar a atenção que essa história da psicanálise, né, retrata, né? Muito legal. Bom, antes de eu responder, queria abrir aqui a palavra para vocês. Para a gente é muito importante saber o que a peça bateu, se vocês querem falar alguma coisa. Para nós é legal também ter um depoimento, que a gente faz uma pesquisa sobre a transmissão da psicanálise do inconsciente pelo teatro. Então, algumas pessoas têm falado coisas assim muito legais, às vezes do que bate, que você, sei lá, tem uma lembrança, tem alguma coisa, algum saque que você não percebeu na sua análise, ou mesmo que não faz análise, que abre, né? Que eu imagino que eu acredito que o teatro tem uma potência muito grande para a abertura do inconsciente. Como toda obra de arte, mas eu acho o teatro assim. Então, se alguém quiser falar, né? Ou perguntar alguma coisa. Se deixar, eu falo sem parar, hein? A gente vai ficar entre a gente aqui. Bom,
enquanto vocês se preparam, se alguém quiser falar, eu vou tentar, né, responder um pouco, né, o que foi aqui evocado. Você sabe que eu sinto que o trabalho assim, da dramaturgia é quase como o inverso da análise. Porque na análise a gente vai desdobrando, né, várias coisas e vai fazendo uma longa história narrativa. E na obra de arte, como na poesia, você tem que condensar. É uma condensação, você tem que passar no mínimo de palavras ou de cenas possível alguma coisa ou muitas coisas. E o fato das sessões virarem sessões de 2, 3 minutos, sessões enormes, foi um pouco nesse sentido também. De pegar, né, o essencial, o sumo, talvez, do mais importante de algumas coisas que a Hilda relata e transformar aquilo numa sessão. Algumas aconteceram mesmo, que ela relata. Né? Agora, eu quero saber, o Luciano tem essa interpretação, que eu adorei, mas eu queria saber se alguém tem outra. Por que Freud fica dizendo: você acha que eu sou velho demais para ser amado? Ou você olhou primeiro para a minha coleção de estátuas antes de olhar para mim? Está desapontado? O que vocês acham? Porque é um enigma, né? Freud tascar isso não é o que a gente espera de um psicanalista, né? Que é contra as regras da psicanálise. É. Isso ele diz mesmo, pelo menos é o que ela relata. O que vocês acham? Você acha que o Freud está se colocando como pessoa? Fala aí, gente. Diz. É uma coisa incrível. Ele diz assim: a vida na minha idade não é fácil, mas o despertar da primavera é lindo, e o despertar do amor também. Há sempre algo novo para ser encontrado. É incrível, né? Fala aqui, Então você acha que ele se coloca como pessoa? Dete, o que você acha? A frase final é a aposta do Freud na vida. Na verdade, o Freud ele elabora a pulsão de morte desde 1919. Ele veio perseguindo com a guerra, né? Ele tinha 2 filhos na guerra, mais um genro. E o texto dele, um dos textos mais lindos, realmente é esse Reflexões sobre a Guerra e a Morte, onde ele abre dizendo a decepção dele humano, né? Principalmente vindo com toda uma formação iluminista, né? Que acreditava que o saber e a razão ia dar conta do mal, né? Então ele abre o texto assim: impossível erradicar o mal. Mas ele apostava demais na vida. Depois desse texto, que é em 1914, ele teve um texto belíssimo que chama-se Da Transitoriedade, que é exatamente essa frase final que o Quiné colheu, né? Ele vai dizer que é sobre o luto, né? Quando tudo isso passar, de novo a vida vai sorrir. E ele tem, assim, uma flor, apesar de viver muito pouco, tem um valor de vida muito imenso, né? Eu acho que você colheu, pelo menos eu vejo assim, o Freud era assim. Vocês têm uma ideia, quando queimam os livros dele, em 1933, meses depois ele começa a escrever uma obra fundamental, que é O Homem, Moisés e o Monoteísmo, que é a história dos judeus, onde ele vai se questionar a partir do que está se vivendo ali, né? Por que do ódio ao judeu? Mas o judeu aí entra como um paradigma do ódio ao outro.
Com câncer, cansado, exilado, expulso, né? Ele continua a trabalhar, ele continua apostando na vida. Então, eu acho que... E parece que ele tinha um super bom humor, ele só fazia piada o tempo todo. Super bom humor. Nessas cartas aos filhos é impressionante. Não tem uma queixa, não tem como a gente chama, nenhuma ressentimento, nem queixa, nenhum atributo superegóico, nem bom, nem mal, né? Que a gente vê também muito aqui nessa peça. Né? Acho que é isso. Acho que a vitória é essa, é sempre da vida sobre a morte. Né? Eu fico achando o seguinte, porque é tão surpreendente o Freud dizer essas coisas, né, se colocar, será que ele não está se colocando muito como pessoa e não como analista, né? Ficava nessa dúvida. Mas a impressão que eu tenho é que ele poderia até usar coisas como pessoa, mas era para provocar, era como interpretação, era para puxar a relação dela com ele, a relação transferencial, para dar uma provocada, sabe, como ele se colocava. Então, era, apesar de a gente pode dizer que era, está se colocando como subjetividade, eu acho que é mais no sentido de proporcionar o processo analítico e alguma coisa da transferência. É claro que naquele final fica um pouco ambíguo, mas ao mesmo tempo ele joga para ela, ele está falando dele, mas ao mesmo tempo ele joga para ela. Como se, já imaginou isso como última frase de uma análise, do final de análise? Você acha que acabou, que está ali, quer dizer, ela não achava que tinha acabado, tanto que ela diz, eu vou voltar no ano seguinte e volta, depois ela volta em 34. Mas dizer assim, há sempre algo novo para ser descoberto, é muito legal, né? Quer dizer, tudo bem, você elaborou, descobriu um monte de coisa, mas vai ter sempre algo novo. Né? E em inglês é mais incrível ainda, porque ele diz em inglês assim, the spring is beautiful and so is love. E spring tem um sentido que eu acho que é muito bonito em inglês, que é mais do que primavera, parece a minha prima lá, a Vera, né? Que é o spring, que é o desabrochar, e que tem a ver com esse texto da transitoriedade, que é algo que está ali latente, que está ali e faz... Então é isso que somos nós, entende? Tem sempre alguma coisa na gente que pode desabrochar, to spring, espolcar, né? Então eu acho que e como os dois são muito ligados nas palavras, uma poeta e um analista, né? O uso e a análise se passa em inglês, né? E ela diz isso que é muito bonito, né? Quer dizer, eu fiz ela dizer ele era o estrangeiro, não eu, porque a língua era dela, né? Então tem essa coisa que eu acho que é um recado que ele está dando para ela, né? Sim, assim. Eu acho muito interessante como ele chegar... Você pode falar um pouco mais alto? Porque aqui a gente escuta direito. Eu acho muito interessante como ele chega à teoria da pulsão da morte a partir da Primeira Guerra. E eu queria saber como a psicanálise se posiciona em relação ao Holocausto. O que você acha, o que vocês acham se Freud tivesse vivido após a guerra, como numa Segunda Guerra, o Holocausto teria influenciado a obra dele. Vocês ouviram? Deu para ouvir todo mundo? Deu, né? O que o Freud, quer dizer, uma pergunta super interessante, né? Que o Freud ele construiu a questão da pulsão de morte, né? Realmente, após a Primeira Guerra, o que ele teria dito do Holocausto, né? Como se posiciona, qual é a posição da psicoanálise, dos psicoanalistas em relação ao Holocausto? Sim. A Beth andou estudando muito isso. Você pode dizer alguma coisa, Beth? Bom, em primeiro lugar, a guerra foi dos fatores que fez ele teorizar sobre a pulsão de morte. Não foi isso apenas, né? Os fracassos clínicos, enfim, a compulsão, a repetição, seria muito difícil eu te explicar aqui, mas não foi só a guerra. A partir de 1919,
ele passa a pensar o mal, ele passa... Tem uma passagem na peça que você diz, né? O homem não é apenas objeto, né? Isso é do mau estado de civilização. Exatamente. Mas também é um objeto do ódio do outro, da maldade. Mas ele esteve bem perto, né? As irmãs dele foram... As 4 irmãs dele morreram, 3 em câmara de gás e uma delas num campo de extermínio de doença mesmo, mas morreu. Agora, existem muitos estudos psicanalíticos já sobre o Holocausto, não apenas, não é uma... muitos se debruçam dentro de toda a teoria freudiana, principalmente sobre a questão do trauma, né? Porque o Holocausto não é uma questão só dos judeus. O Holocausto é uma questão da humanidade, né? É a história de todos nós, não é apenas dos judeus. Então, toda uma corrente da psicanálise que, baseada na teoria do trauma, das representações, enfim, uma série de elementos, está procurando escrever, enfim, está procurando teorizar sobre algo que não sei se vai ser possível, né? Porque é da ordem do impensável, mas que, uma vez acontecido, né, tem que se falar sobre. Entendeu? Está satisfeito? Eu só queria completar, assim, o Lacan se recusou a escrever qualquer coisa e participar de eventos durante a Segunda Guerra. O Lacan começa nos anos 30, a obra dele, né? E Freud morre em 39, o Lacan já vinha começando a produção. Eu só quero lembrar isso, ele não... Vocês podem ver nos escritos, ele salta, né, de 36, 37 para 46, 35. A guerra ele se recusa. Isso é uma resposta, acho, também, como é que ele se colocou. E ele depois trabalhou muito o tema da segregação, né? Como diz a Beth, não é só o Holocausto para a Segunda Guerra, que está tão atual, né? Quer dizer, o tema da segregação, claro que trabalhou, acho, bastante, outros também, mas enfim, queria destacar essa contribuição do Lacan. Como que a psicanálise pode pensar a segregação. E a gente está vendo isso no Brasil, né? Vamos entrar nesse ponto um pouco delicado demais aqui, mas está vivendo isso, não está? Um momento de bastante ódio, né? Falar em ódio, não, enfim, né? Então, quer dizer, a gente tem uma situação atual vivida nesse fim de semana para pensar o ódio. E para completar um pouco e continuar sobre esse tema, que é muito importante, que você traz, porque, né, me parece que ao tematizar de que todo homem é capaz de transformar um outro num objeto de sua pulsão de crueldade, Freud ele já está abrindo, né, o caminho para a gente poder entender um pouco isso, que a primeira coisa que você faz com o outro é dessubjetivá-lo, você não considera como sujeito, para chegar ao ponto de considerar o quê? Como um objeto. Para começar, não é um sujeito, não é igual a mim, é um objeto, né? Isso é o primeiro passo, né, do racismo. Eu vou reduzir uma pessoa a um traço. Então, seja judeu, negro, ou mulher, ou gay, você reduz aquela pessoa a um determinado traço. Digamos, primeiro, um momento lógico. Segundo, ele não é um sujeito, ele é um objeto. Terceiro, ele é um objeto a ser execrado e a desaparecer do meu mundo e da minha realidade. E quarto, eu vou matar, expulsar, queimar, né, gaseificar e tal, e vai embora. Mas esses pequenos passos, antes de chegar a esse horror que foi o Holocausto, é que Freud mostrou que o homem é capaz disso. Por que na guerra você pode fazer tudo? Você pode ter direito a matar o outro, né? Pronto, declarei agora, esse aqui, seu inimigo, pode matar. 2 países em guerra. Agora você pode matar, esse homem não é mais o igual a você, ele é o seu inimigo. Ele é um objeto a ser eliminado. Gente, o homem é capaz de fazer isso, né? É aquilo, o homem que atira
um outro homem pela janela é o mesmo que vai acolher ele aqui, impedir que ele se esborrache na calçada. Somos nós. E a gente vai ter que lidar com isso. Não são os outros que são horríveis e nós somos bonzinhos, não. A gente tem tudo isso, né? E Freud mostra isso. E é um horror a gente ver isso, que a gente é capaz disso também. Quando você se pega, entende, racista, segregando, não sei o quê, não são só os outros, não, nós somos super corretos. Não, tem isso no homem. E isso é terrível. E Freud vê isso quando ele coloca, né, a partir, não, quando o texto sobre os horrores da guerra, né, um pouco antes de tematizar a pulsão de morte, já mostra isso, né? É uma decepção de Freud com a humanidade. Aqui a gente já nasce meio decepcionado com a humanidade quando eu já vi como é que é o nosso mundo, né? Mas naquela época, entende? Início do século XX, estava tudo maravilhoso, né? Na Revolução Industrial, a Belle Époque, ainda não tinha acontecido assim grandes desastres no mundo ocidental moderno. A Primeira Guerra destrói toda a ilusão do que é o homem. Não, o Freud, quer dizer, aponta isso, não? Exatamente isso. A partir do que você falou, eu queria acrescentar, né, que, na verdade, há na psicanálise uma teoria política que pensa a questão da guerra, né? Esse ódio que o Kiner está colocando, que você também trouxe do Lacan, a questão maior aí são as formações coletivas e o uso desse ódio, né? E o Holocausto foi exatamente isso, né? De que modo uma massa, né, consegue, de alguma maneira, se afirmar potente à custa do extermínio do outro. É isso mesmo. Demonstração? O comentário que você fez agora, exato. sobre a questão. Pode falar mais alto? Estou tentando. Obrigado. Esse comentário que você fez agora sobre a questão da pulsão de morte, do ódio, do instinto ao outro, isso que a gente é capaz de atirar, se a gente pensa em termos da transferência, como você disse anteriormente, em termos de Freud, se colocar, você não me ama porque eu sou um velho. De alguma maneira, essa peça é muito rica, porque de alguma maneira também está colocando o próprio analista como esse objeto na transferência. Não é? Quando ele coloca, você não é capaz de me amar porque eu sou um velho, está colocando um traço de segregação. Porque o amor também é complicado. Né? O que cada um entende como é a função de vida. Por que as pulsões se intercruzam, pulsão de vida e pulsão de morte, também na transferência, Freud está colocando, quando diz, você não me ama porque eu sou um velho, está colocando o objeto A como segregativo em relação ao objeto. Tá certo, é verdade. É nesse sentido. Eu também queria fazer um comentário, que a peça também coloca assim, a questão da leitura que Luciano trouxe, porque é sempre um problema na psicanálise. Aquilo que a gente pode contar, que foi a história de uma psicanálise, que dá um tipo de narrativa da história que a gente conta, e as letras, como o Luciano trouxe, é o que fica impossível de dizer. Então, o caso da Hilda, né, é muito rico, realmente. Coloca esses, vamos dizer assim, essas contraposições, contra esses paradoxos, esse par de oposições e contradições que são próprios do nosso trabalho, tanto na transferência, que a peça coloca de uma maneira muito importante, como essa questão da leitura, né? Porque a gente fica sempre com essa questão, mesmo a questão de colocar no teatro, que a gente, como você disse, a condensação que precisa ser feita, tanto em termos de como é que eu vou contar isso, mas a peça, você também pode colocar na peça toda a questão das letras, né? O HD. Não é muito rica nesse sentido. Eu queria falar dos pontos da transferência e da dificuldade de encontrar o que seria uma análise de peça. Peça coloca essas duas questões assim de frente. É verdade. Posso fazer um comentário? Achei super interessante o que você disse, quer dizer,
você deu uma outra interpretação, como o Fred tinha pedido, né? Do Freud dizer, eu sou velho, dizer, o analista tem que ter a possibilidade, a coragem de se colocar fora do amor, né? Quer dizer, como objeto do que não é amoroso. Isso, senão é só, né? O amor na análise não acontece. Então eu achei legal isso. Não, o amor precisa disso, né? O amor, senão ele fica outra coisa, eu acho legal. E só uma coisa sobre a Vitória, porque eu também achei que esse final foi da Vitória da castração e tal, também tem letra, me lembrou um pouco o entusiasmo que Lacan fala, que ele se refere do fim de análise, né? Tem algo, eles riem, né? O Freud e a Rita riem disso, alguma coisa dessa vitória não é uma coisa assim de final feliz, é um entusiasmo de poder ter atravessado alguma coisa. Também queria dizer que achei que era interessante essa vitória ser acompanhada de entusiasmo. Alguém mais? Eu. Fazer uma coisa? Esse... Não estou vendo. Oi? 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 Mas, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi esse Freud lacaniano, e eu acho que isso não é à toa, né? Mas me chamou muito a atenção também um Freud quase carente. Você não me ama, você está olhando as minhas peças e não a mim. Olhe para mim, eu quero ser amado. Isso me chamou muita atenção, para mais além da questão da transferência. Bom, eu já trabalhei com psicanálise há muitos anos, já fiz análise se eu quiser, tive esse privilégio há muitos anos também, não trabalho mais com psicanálise, mas me chama muito mais a atenção a questão quase da própria transferência, porque da transferência em si. E eu nunca imaginei o Freud dando uma rosa que ele recebeu de uma caixa de laranja do filho dele. Aliás, eu nunca imaginei o Freud falando do filho dele em uma sessão e dando essa rosa, né? Esse raminho, não o raminho. Perdão? É o raminho. Isso que já não está, digamos assim, esse raminho não vai mais desabrochar. Esse spring desse raminho não vai haver. Foi isso que mais me deixou... bacana. O relato da Rita é muito surpreendente dessa análise. É uma análise que, ou seja, teria que ver outros relatos de analisantes de Freud, né? Eu acho que cada um vai ser um relato bem diferente, mas eu acho que tudo que ele coloca não é contra transferencialmente. Eu acho que é no sentido de ela que está sendo visada, ela como sujeito, o paciente. Mas eu achei que ele se colocava muito. Pois é, isso é o mais evidente. Mas o que eu estou chamando a atenção que é o que ele coloca dele é sempre no sentido de ir dentro do contexto analítico dela. Mas até que ponto, em se trabalhando assim, ele não sai desse lugar de suposto saber? Bom, no caso dela, ao contrário, só aumentava a suposição de saber. Entende? No caso dela, porque o que eu acho que dentro da análise o que ele fazia é jogar ela pro trágico, que era o dela. Ela chega toda animadinha, eu fiz isso, que linda a sua coleção, e ele, alô, vamos lá, vamos ao trabalho. Entende? Você está decepcionada comigo. Entende? Como é que... Porque ela tinha uma cabeça que era toda arqueológica. Ela é do tipo que quando descobriram o túmulo do Tutancâmon, estava ela lá no Egito. Então ela é uma pessoa super ligada e tal. Então quando ela chegou no consultório de Freud, ela se sentiu num sítio arqueológico, de todos aqueles deuses maravilhosos. E ela ficou assim, e Freud chama ela, né, ali para a transferência. Em vez de ficar só admirativo, não, chama ele para ali. Então, isso que é um paradoxo também dessa análise, que é legal para a gente discutir, como você está trazendo. Então, eu não vejo muito bem como uma contra-transferência, mas ele usava alguma coisa da relação deles para dar uma estimulada ali para ela. Eu acho que metaforicamente também, né? Não importa. Eu acho que metaforicamente
você mostra isso muito bem, né? Que o analista causa e a analisanda causa, né? E dentro disso aí, os dois têm que, de alguma maneira, encontrar um destino de sublimar isso e cada um, né? Vamos dizer assim, correr, né? Dar um destino à própria análise, como é que isso vai ser. Quer dizer, tem o Lacan, eu acho que tem um texto sobre isso, rapidinho, que ele conta um ditado talmúdico, que ele pergunta assim, pessoas entram dentro de uma chaminé, qual dos dois se suja, né? Ou seja, qual dos dois vive a experiência, né? Então ele aí tem todo um jogo lógico do Talmud enfim, eu nem me lembro agora bem, mas no fundo é o seguinte, não há como não sair os dois, né, sujos dessa experiência. Muito bom. E tem outra coisa também interessante que a Beth chamou a atenção, né, que é o encontro de um homem com uma mulher, né, aqui. Então, quando ela chega, vê aquele sítio arqueológico maravilhoso, aí ele chama, não, vamos lá. Você está decepcionado comigo assim? Não, para mim o senhor é um mago, é um mágico, né, um sacerdote. Mas na verdade ele puxa ela para dizer, o senhor é como minha mãe. Nada, eu sou um homem. Aquilo, assim, eu me sinto muito masculino, não é porque ele está se sentindo muito masculino. Ele disse isso para ela, na xincha ali. Né? Enfrenta isso. Então ele enfrenta, tá bom. Tem a transferência simbólica, deu no lugar da sua mãe, mas ó, tem um real aqui do sexo. Aqui é uma mulher juntos. E aí, nesse sentido que é sublimação para o analista. Então, entendeu? Eu acho que ele pode até usar alguma coisa da subjetividade dele, mas é no sentido de, analiticamente, para interpretar. Que venha a coisa para trabalhar. Tá bom? E olha, peraí, mais uma questão e a gente termina. Pode ser? Último, porque já estão nos expulsando. Ela falou um negócio muito interessante que me chamou a atenção durante a peça também. Esse relato todo foi todo da Aristide, não é? É todo em cima do relato dela. Não tem nada do Freud falando sobre o caso dela, nenhuma passagemzinha sequer no livro dele. No artigo da sexualidade feminina ele fala alguma coisa. Porque esse Freud na peça e no texto dela parece muito. Tem muito a ver com a impressão que ela tem dele, sabe? Não, mas exatamente. Ela enxerga dele. Eu queria muito agora exatamente. ver o contrário. Vai atrás agora. Olha, gente, o livro, eu não posso me delongar assim, mas no meu livro que está aí, o livro da peça que está ali no saguão, eu coloquei atrás do livro todas as notas de onde eu tirei tudo. E algumas coisas que eu inventei que aconteceu. Esse livro aqui, se vocês quiserem, depois a gente, por uma outra oportunidade, a gente aprofunda, porque o tema, né, é vastíssimo. Tá bom?